Bom, bem-vindos ao curso de Matemática Básica. Meu nome é Emanuele de Souza Leite e vou estar ministrando a aula nessa primeira semana de curso. E na aula de hoje vamos ver um pouco sobre os seguintes conteúdos: fração, potenciação e radiação. Antes de começar os conteúdos, eu trouxe para vocês a tabela de jogo de sinais, que mostra na adição mais com mais é mais, uma soma normal, menos com menos é menos, mais com menos é o sinal do maior número, menos com mais o sinal do maior também, e na multiplicação mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos, e menos com mais é menos. Na divisão, mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos, e menos com mais é menos. Bom, o que é uma fração? É um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Bom, como mostra no exemplo, um exemplo de uma pizza. A pizza ela é inteira, ela tem 6 fatias e eu como uma. No caso, ficaria 1/6. O 1 seria o numerador. O numerador, ele indica quantas partes foram consideradas. E a parte de baixo se chama denominador, que indica em quantas partes o todo foi dividido. Bom, na leitura das frações, se lê 1/2. Para a leitura das frações, a gente usa os logaritmos ordinais. 1/2, 2/3 e 1/5. Também utilizamos os números ordinais nos números de 100 e 1000. Se chama 2 centésimos e 25 milésimos. Se o denominador for maior que 10, o número é lido pela adição do avo, se for singular, e avos, se for plural. Nesse primeiro caso, nesse exemplo, ele está mostrando 7/11. E nesse segundo, 5/23. Não está correto. Fica 7/11 e 5/23. Nas operações adição e subtração. Com denominadores iguais, soma ou subtrai os numeradores e mantém o denominador, como mostra no exemplo. Somou o numerador, que ficou 3, 1 mais 3, 4, e repetiu o denominador. Com denominadores diferentes, encontra-se o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, dos denominadores, e ajusta-se aos numeradores proporcionalmente e realiza a operação, como mostra no exemplo. Foi feito o mínimo múltiplo comum dos números e depois faz a operação.
No caso da soma, vai ser somado. Multiplicação. Multiplica-se numeradores entre si e denominadores entre si. No caso, vai multiplicar, como mostra no exemplo, né? Vai multiplicar 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. E esse que aparece de vermelhinho é a simplificação desse resultado. Divisão. Divide-se a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, vai dividir, vai multiplicar o inverso da primeira pelo inverso da segunda, como mostra no exemplo aí. Simplificação. O que é uma simplificação de uma fração? Simplificação de uma fração significa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, para deixá-lo na forma mais simples possível, ou seja, uma fração equivalente com os menores números possíveis. Como simplificar uma fração? Primeiro passo. Encontre um número que divide tanto o numerador quanto o denominador. No caso, seria um divisor comum. Divida os dois por esse número. E, por último, repita até que não seja mais possível simplificar. Bom, no exemplo 1, o 6 vai ser dividido por 2 e o 8 também dá para ser dividido por 2, então a gente vai dividir por 2, que vai dar 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. Então, está simplificado essa fração. No segundo exemplo, dá para dividir por 3, então 9 dividido para 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. No mesmo caso, com números maiores. O 10 dá para ser dividido por 10, que vai ser 1, e o 100 por 10, que vai ser 10. No caso, fica 1/10. Comparação. O que é comparar frações? Comparar frações é ver qual deles representa uma quantidade maior ou menor. Métodos para comparar frações. Mesmo denominador. Se as frações têm o mesmo denominador, basta comparar os numeradores, como mostra no exemplo. O denominador é o mesmo, então a gente vai comparar o numerador. 3 é menor que 5, então essa fração é menor que essa. 3 sétimos é menor que 5 sétimos. Denominador diferente quando os denominadores são diferentes, você transforma as frações para o mesmo denominador, fazendo o MMC, e compara os numeradores. No caso aqui, nesse exemplo, foi feito o MMC e foi comparado tanto a fração do resultado do MMC, quanto a comparação antes de fazer o MMC, que no caso 2/5 é menor que 3/4.
Multiplicação cruzada. Fácil para frações com denominadores diferentes. Multiplica-se cruzado. Então, esse é o mais fácil de entender, que é só multiplicar cruzado. Como mostra no exemplo, vai ficar 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. E 2/3 fica sendo maior que 3/5. Bom, potenciação. O que é potenciação? A potenciação é uma forma abreviada de multiplicar um número por ele mesmo várias vezes. Aí mostra a forma geral, que A é a base e N o expoente, como mostra no exemplo, o 2/4, no caso, ele vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Principais propriedades da potenciação. Produto de potências com a mesma base. Aí tem a forma e o exemplo. No caso, o 2 é o produto de potência com a mesma base. Tem a mesma base, só que o expoente é diferente. No caso, a gente vai multiplicar as potências da mesma base. É o mesmo que somar a quantidade de vezes que a base se repete. E divisão de potências de mesma base é a divisão dividir potências com a mesma base, é como cancelar fatores iguais de cima com os de baixo, como mostra no exemplo. Tá cancelando, depois só é subtrair e por último, fazer a potenciação, que vai multiplicar 5 vezes 5, que vai dar 25, que é o 5 duas vezes. Potência de potência. Elevar uma potência a outra significa repetir a mesma potência várias vezes e aplicar a regra do produto. Você vai elevar uma potência a outra e repetir a mesma potência várias vezes e depois aplicar a regra do produto. Potência de um produto. Você está multiplicando dois números elevados ao mesmo expoente. Basta aplicar o expoente em cada fator, como mostra no exemplo. Você tem aqui 2 vezes 3 ao cubo, depois você vai e coloca o 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, você está tirando dos parênteses e multiplicando eles individual, como mostra nesse exemplo. E vai ficar igual a 2 vezes 2 é 4, vezes 3 vezes 3 é 9, então vai ficar igual a 36. Expoente zero é quando o expoente é zero, não há multiplicação. Todo número que o expoente é zero, o resultado será 1, como mostra no exemplo. Notação científica. A notação científica ela é usada para representar números muito grandes ou muito pequenos de forma mais compacta, como mostra na forma.
Ó, e nesses exemplos, um número muito grande, que ele vai simplificar. Vai ficar 3 vezes 10 à oitava. O expoente aqui é a quantidade de zero que o número vai possuir. No mesmo caso, com um número muito pequeno, um zero à esquerda, que vai ficar 4 vezes 5, 4 vezes 5, vezes 10 a menos 5, que é a quantidade de zero que possui aqui. Bom, radiciação. O que é radiciação? A radiciação é uma operação matemática que descobre qual o número elevado a um certo expoente resulta em outro número. Bom, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Como mostra aqui, esse é o símbolo da raiz, o radical. O N aqui é o índice. O A é o radicando, que vai ser o número que fica dentro da raiz, vai ser o radicando. E B, o resultado da raiz. Como mostra no exemplo aqui, raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. E aqui, raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 ao cubo é igual a 27. Simplificação de radicais. Bom, o objetivo é deixar a raiz da forma mais simples possível, extraindo os fatores perfeitos, quadrados, cubos, etc. Uma dica é que procure divisores do radicando que sejam potências exatas, como 4, 9, 16, 25, 36, entre outros. Como fazer a simplificação passo a passo? Primeiro, você vai fatorar o número dentro da raiz. Depois, agrupar as potências pares de acordo com o índice, que dá o resultado. Por exemplo, o 72 aí, ele está fatorando pelos números primos, que é 3 ao cubo e vezes... Não, aliás, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Agora, quando reescreve, diga 72 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Depois, aqui estamos com a raiz quadrada. Procurar os pares de expoente, pois toda potência com expoente par sai da raiz com um número com expoente dividido por 2. Aí, no caso, o 3 tem o expoente 2, ele sai da raiz como 3. E o 2 ao cubo tem 3 fatores 2, ou seja, 2 ao cubo é igual a 2
ao quadrado vezes o 2. Então, o 2 ele sai da raiz como 2 e sobra o 2 de dentro da raiz. Aí aqui é quando junta tudo. Operação com radicais. Adição e subtração de radicais. Só pode somar, subtrair radicais semelhantes, com a mesma raiz, que é o mesmo índice, mesmo número dentro do radicando. No exemplo. Ó, aqui vai somar 3 mais 5, 8. E e aqui vai repetir a raiz. Bom, nesse exemplo que não pode somar, aqui são diferentes. E no exemplo 2, com simplificação antes de somar. Foi simplificado, são raízes diferentes, mas foi simplificado para poder conseguir somar. Multiplicação de radicais. Quando os radicais têm o mesmo índice, podem multiplicar os radicandos diretamente. A regra. Quando os dois radicais têm o mesmo índice, por exemplo, ambos são raízes quadradas. Aí podemos multiplicar os números que estão dentro das raízes, no caso os radicandos, diretamente para fora. Pronto, nesse exemplo aí, no exemplo 1, no exemplo 1, raiz de 3, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6, vai ser igual a 18. Que vai ser a mesma coisa que 9 vezes 2 igual a 3 raiz de 2. No exemplo 2, aqui temos números fora da raiz, que é o 2 e o 3, e dentro da raiz o 3 e o 5. E vamos multiplicar separadamente. 3 vezes 2, 6. Aí aqui multiplica dentro da raiz, que vai dar igual raiz quadrada de 15. Divisão de radicais. Pode dividir radicandos se os radicais tiverem o mesmo índice. Quando dois radicais têm o mesmo índice, podemos dividir os números dentro da raiz. Os radicandos diretamente, como mostra na fórmula aqui. E nesses exemplos, nesse exemplo 1, usa a regra e depois calcula a raiz. E no exemplo 2, dá para dividir separadamente, porque tem número fora. E depois, os radicais iguais, depois
os radicais iguais e depois multiplica todos os resultados. E uma dica é que índices iguais só dá para aplicar essa regra se os radicais forem do mesmo tipo todas as raízes quadradas. E também nunca simplifique direto se os radicais forem diferentes, como numa raiz cúbica ou numa raiz quadrada. Sempre que possível, simplifique o número dentro da raiz e no final. Bom, e aqui temos um quadro com resumo das operações com radicais. Todas as operações, aqui tem todas as operações que eu citei, com as regras e exemplos ao lado. E obrigada.